Você já parou para se perguntar por que não gosta quando alguém aparece de surpresa na sua casa? Porque mesmo quando se trata de pessoas próximas, existe uma sensação de desconforto, quase como se algo dentro de você estivesse sendo invadido? Esse sentimento não é banal. Ele revela muito mais do que simples preferência ou timidez. Ele revela camadas profundas da sua alma. E talvez, sem perceber, você esteja diante de uma verdade que Carl Jung tentou expor ao mundo. A de que o que evitamos no outro é muitas vezes um reflexo do que não queremos encarar em nós mesmos. Imagine isso: o silêncio do seu espaço, o território íntimo onde você finalmente pode ser quem realmente é. Quando alguém cruza esse limite sem ser convidado, não é apenas uma porta que se abre, é como se suas defesas psíquicas fossem violadas. Jung chamava isso de confronto com a sombra, essa parte inconsciente da nossa psique que guarda tudo aquilo que não conseguimos ou não queremos mostrar. Ao rejeitar a visita inesperada, talvez você esteja tentando proteger não apenas a sua rotina, mas também um pedaço da sua identidade mais oculta, aquela que não deseja ser exposta. E aqui está a questão mais profunda. Por que isso incomoda tanto você? A ciência psicológica já demonstrou que o ser humano precisa de espaços de recolhimento para processar emoções, integrar experiências e restaurar energia mental. O que muitos chamam de não gostar de gente pode, na verdade, ser uma necessidade legítima do seu organismo e da sua psique. Estudos de neurociência mostram que o cérebro em repouso, o chamado estado de rede neural padrão, é o momento em que mais nos conhecemos, refletimos e reavaliamos nossa vida. Sem esses momentos, nos perdemos em um turbilhão de estímulos externos, e talvez seja exatamente isso que o seu desconforto com visitas revela, um grito silencioso da sua alma pedindo espaço para ser ouvida. Mas Jung nos alerta para algo ainda mais inquietante. Quando negamos demais o contato com o outro, corremos o risco de projetar no mundo a nossa própria sombra. Ou seja, começamos a acreditar que o problema está sempre nos outros, quando, na verdade, o incômodo é um reflexo daquilo que ainda não aceitamos em nós mesmos. O isolamento pode ser cura, mas também pode ser prisão. Ele pode ser silêncio, mas também pode se transformar em um grito não ouvido. A linha é tênue. Você já percebeu como, no fundo, sempre existe uma dualidade? Uma parte de você que anseia por paz, mas outra que teme a solidão definitiva? Uma parte que busca proteger seu espaço, mas outra que teme que esse espaço vire vazio? E é exatamente nesse equilíbrio delicado que a sua alma se revela. Agora, se você sente que esse tema toca diretamente em você, eu quero que permaneça até o fim deste vídeo, porque aqui, juntos, nós vamos aprofundar cada camada desse mistério. Vamos conectar Jung, a psicologia profunda e até as descobertas mais recentes da ciência para mostrar que esse desconforto não é apenas um detalhe, mas uma mensagem importante da sua psique. E antes de continuarmos, eu preciso te pedir uma coisa simples, mas que pode transformar a sua relação com esse conteúdo. Inscreva-se no canal agora mesmo. Isso não é apenas um clique, é um gesto de compromisso com a sua própria jornada de autoconhecimento. Ao ativar o sininho, você garante que não vai perder nenhum conteúdo que pode mudar a forma como você se enxerga. Porque essa não é apenas mais uma narração, essa é uma jornada profunda para dentro da sua alma. Então respire fundo, porque a cada palavra que virá a seguir, você vai perceber que a razão pela qual você não gosta de receber visitas é um espelho poderoso do que existe dentro de você. E acredite, essa verdade pode ser desconfortável, mas também pode ser a chave para a liberdade que você tanto busca. Você já notou que, quando alguém entra de repente na sua casa, não é apenas o ambiente físico que é invadido, mas também o seu mundo interior? Aquilo que você guarda como sagrado, seu tempo, seu silêncio, seus pensamentos, de repente parece exposto. E é nesse instante que você sente uma estranha mistura de irritação e vulnerabilidade. Mas por que isso acontece? A resposta não está apenas em preferências pessoais. Ela está na estrutura mais profunda da psique humana. Carl Jung afirmava que cada pessoa carrega dentro de si um templo interior, um espaço psíquico que precisa ser preservado para que possamos nos conectar com nossa essência. Esse espaço é como um jardim secreto. Se constantemente pisoteado, ele perde a beleza e se torna árido.
Não gostar de visitas inesperadas pode, na verdade, ser um reflexo da sua necessidade inconsciente de proteger esse jardim interior. A psicologia moderna confirma isso. Pesquisas mostram que pessoas mais introspectivas ou sensíveis têm níveis mais altos de ativação cerebral em áreas ligadas à atenção e ao processamento emocional. Isso significa que, quando alguém invade seu espaço, seu cérebro não interpreta apenas como um evento social, mas como uma sobrecarga real de estímulos que consome energia psíquica e física. É como se, de repente, você fosse obrigado a sair da sua sintonia interior para se adaptar ao ritmo de outra pessoa. E aqui está um ponto fascinante. Esse desconforto pode revelar uma característica poderosa da sua alma. Pessoas que não gostam de visitas inesperadas, em geral, são aquelas que mais valorizam a autenticidade. Elas não querem usar máscaras sociais dentro de sua própria casa. Elas querem um espaço em que possam existir sem cobranças, sem pressões e sem a necessidade de agradar ninguém. Isso, no fundo, não é fraqueza. É um grito silencioso por liberdade interior. Mas, como Jung nos lembra, tudo que escondemos ou negamos também nos persegue. Se você se fecha demais acreditando que está apenas protegendo seu espaço, pode estar também evitando o confronto com partes de si mesmo que só emergem no contato com o outro. O visitante inesperado, por mais incômodo que pareça, às vezes é um espelho que expõe aspectos que você não gostaria de encarar. Sua impaciência, sua falta de tolerância ou até mesmo a fragilidade da sua energia emocional. O que você sente não é estranho, é profundamente humano. E se você parar para refletir, vai perceber que a rejeição às visitas está ligada menos à pessoa que bateu a porta e mais ao que essa visita desperta dentro de você. A pergunta que realmente importa não é por que eles vieram, mas sim o que dentro de mim se sente ameaçado com essa presença. Agora pense comigo. Não é curioso que, no fundo, todo ser humano busque exatamente duas coisas: conexão e autonomia. Queremos nos sentir ligados aos outros, mas ao mesmo tempo tememos perder a nós mesmos nessa ligação. É como se dentro de nós houvesse uma corda esticada entre dois polos. De um lado, o desejo de proximidade, do outro, a necessidade de solidão. E viver é aprender a equilibrar essa corda sem cair nem no isolamento total, nem na perda de identidade. Jung acreditava que esse equilíbrio só é possível quando reconhecemos nossa sombra, aquela parte de nós que rejeita o que não entende. Talvez o desconforto com visitas seja um chamado da sua própria sombra pedindo para ser ouvida, não para que você abra mão do seu espaço, mas para que compreenda o que realmente está tentando proteger. E aqui está a verdade dura. Se você não compreender esse movimento dentro de si, corre o risco de passar a vida acreditando que o problema está nos outros. Vai afastar pessoas, criar barreiras invisíveis e viver na ilusão de que só estará em paz quando estiver sozinho. Mas a paz não nasce do isolamento. Ela nasce do encontro consciente com a própria alma. É por isso que eu quero te convidar a continuar comigo nesta reflexão, porque o que você sente não é apenas uma preferência social, é uma revelação espiritual. É a sua alma tentando te mostrar que existe algo maior em jogo. Talvez seja a hora de olhar para dentro com mais profundidade, para entender que proteger o seu espaço não significa fugir da vida. E se você sente que essa mensagem faz sentido, não deixe esse momento passar em branco. Clique em inscrever-se e ative o sininho agora mesmo. Isso não é apenas um pedido técnico do YouTube. É um pacto que você faz consigo mesmo de buscar compreender sua alma em níveis que poucos têm coragem de explorar. Aqui, cada vídeo é uma janela para dentro de você. E cada palavra pode ser a fagulha que muda tudo. Porque, no fim, não gostar de visitas não é apenas um detalhe. É um código secreto da sua psique. Uma senha que, se decifrada, pode abrir portas para um autoconhecimento profundo e transformador. E se você tiver coragem de seguir adiante, vai descobrir que esse incômodo que parecia tão banal é, na verdade, um chamado da sua própria alma. Talvez você nunca tenha parado para pensar, mas a sua alma fala em sinais. Pequenos detalhes do dia a dia que, quando ignorados, se transformam em grandes mensagens. E o simples fato de você não gostar de visitas pode ser um desses sinais. O que parece um comportamento comum, na verdade é uma pista de algo muito mais profundo,
a maneira como você lida com o seu próprio interior. Quando alguém cruza a porta da sua casa sem ser convidado, há uma sensação quase física de invasão. Mas esse incômodo não se limita ao ambiente externo. Ele toca em algo dentro de você, algo que talvez esteja pedindo reconhecimento. Carl Jung dizia que a psique humana é como uma casa de muitos andares. Existem os quartos, que mostramos ao mundo, e existem os porões, escuros, onde guardamos tudo aquilo que não queremos enfrentar. E, curiosamente, é no contato com o outro que essas portas escondidas muitas vezes se abrem sem aviso. O desconforto com visitas pode revelar, por exemplo, um aspecto da sua sombra, aquela parte da sua personalidade que você reprime. Pode ser a sua impaciência, sua rigidez ou até sua vulnerabilidade emocional. Quando alguém aparece, mesmo que sem más intenções, a visita desperta aquilo que você gostaria de manter em silêncio. E é nesse instante que você se vê dividido. Uma parte de você quer expulsar o intruso, enquanto outra sente a pressão de manter a máscara da cordialidade. Mas há algo ainda mais profundo aqui. O seu lar não é apenas uma estrutura física. Ele simboliza o espaço da alma. É ali que você deveria poder ser inteiro, sem filtros, sem defesas. Quando uma presença externa entra de forma inesperada, é como se seu inconsciente gritasse: "Estão pisando no meu templo interior." Essa sensação é legítima, mas também é um chamado, porque a vida, em sua sabedoria misteriosa, sempre usa os outros para nos mostrar aquilo que sozinhos não enxergaríamos. E eu quero que você reflita comigo. Por que será que certas pessoas parecem drenar sua energia só de estarem por perto? A neurociência explica que o cérebro humano funciona como um radar social. Ele capta sinais, microexpressões e energias de forma automática, sem que você perceba. Isso exige um gasto enorme de energia mental. Pessoas mais introspectivas ou sensíveis costumam sentir isso com muito mais intensidade, porque absorvem o ambiente como uma esponja. O incômodo com visitas inesperadas pode ser, portanto, um mecanismo de autoproteção. Seu corpo e sua mente sabem que precisam economizar energia para aquilo que realmente importa. No entanto, Jung nos adverte: quando rejeitamos demais o outro, corremos o risco de rejeitar também partes essenciais de nós mesmos. Se o outro é um espelho, a visita inesperada pode estar mostrando o que você não gostaria de encarar. Talvez você evite visitas porque teme se mostrar imperfeito, vulnerável ou simplesmente humano. Talvez, no fundo, não seja o outro que incomoda, mas a sua própria dificuldade em se aceitar por completo. E aqui está a parte mais delicada. Ao evitar o desconforto, você pode estar sem perceber criando muros que também bloqueiam o fluxo da vida. A solidão pode ser curativa, mas também pode ser uma prisão. E a linha entre uma e outra é mais fina do que parece. É nesse equilíbrio que está o verdadeiro desafio: aprender a preservar o seu espaço sem se fechar para o mundo. É nesse ponto que surge a grande pergunta: como transformar esse incômodo em autoconhecimento? Jung dizia que a chave está na consciência. Quando você traz à luz aquilo que antes estava escondido, o desconforto perde o poder de te controlar. Então, da próxima vez que sentir a irritação crescer ao receber alguém de surpresa, use esse instante como um espelho. Pergunte a si mesmo: o que exatamente me incomoda aqui? É a falta de controle? É a sensação de estar exposto? Ou é o medo de perder a paz interior? Essa pergunta pode abrir uma porta que você nunca imaginou. Porque a vida não é feita apenas de conforto. Ela é feita de contrastes, encontros e até de pequenas invasões que, por mais irritantes que sejam, trazem consigo um recado oculto. Talvez o recado seja: você precisa aprender a dizer não com amor. Ou talvez seja: seu espaço interior merece ser respeitado, mas você também precisa aprender a lidar com o inesperado sem perder a si mesmo. E é justamente essa tensão entre acolher e proteger que molda o verdadeiro amadurecimento da alma. Não gostar de visitas não é sinal de que há algo errado com você.
É sinal de que existe um campo fértil dentro de si que precisa de silêncio e cuidado para florescer. Mas, ao mesmo tempo, esse campo também precisa, de vez em quando, ser tocado pela presença do outro para que novas sementes sejam plantadas. Se você está ouvindo até aqui, é porque esse tema fala diretamente com você. Não ignore isso. A sua alma está pedindo para ser ouvida. E se você quer continuar nessa jornada de autodescoberta, inscreva-se agora mesmo neste canal. Isso não é apenas um clique em um botão, é um passo consciente em direção ao mergulho mais profundo dentro de si mesmo. Aqui cada reflexão é uma chave, e você merece abrir as portas que têm permanecido fechadas há muito tempo. Porque a verdade é simples, mas poderosa. O incômodo que você sente diante das visitas não é um defeito, é uma revelação. É o aviso silencioso de que sua alma tem necessidades que a maioria das pessoas prefere ignorar. E só quem tem coragem de olhar para dentro vai conseguir transformar essa verdade em força. Você já percebeu como a energia de uma casa muda quando alguém entra sem ser convidado? Ou quando você é forçado a conviver em um ambiente cheio de pessoas que não respeitam o seu espaço? Jung dizia que o inconsciente registra tudo. Cada gesto, cada olhar, cada presença é armazenada dentro de nós como símbolos que não desaparecem. Quando você sente repulsa de visitas, pode não ser apenas uma questão de mau humor ou falta de educação, mas sim um mecanismo profundo de defesa do seu próprio campo psíquico. Isso é real, e a ciência hoje já confirma. Nossa mente possui algo que os psicólogos chamam de carga cognitiva, a quantidade máxima de estímulos e informações que conseguimos processar antes de esgotar. Pessoas que não gostam de visitas geralmente já estão sobrecarregadas interiormente, e o contato inesperado apenas ativa esse alarme interno que grita: basta! É nesse ponto que você precisa refletir. Será que não gostar de visitas revela fragilidade ou sabedoria? Talvez você seja do tipo de pessoa que sente mais do que os outros, que percebe as sutilezas, que não consegue fingir quando algo está errado. Esse é o peso da consciência desperta. Enquanto muitos vivem anestesiados, você sente o incômodo porque percebe que aquilo não está alinhado com quem você realmente é. Jung chamava esse estado de individuação, o processo de se tornar inteiro, autêntico, sem a máscara da persona social que diz: sorria, aceite, finja que está tudo bem. Não, você não precisa fingir, porque cada vez que você cede, você se trai, e sua alma sabe disso. E talvez seja por isso que você esteja aqui, ouvindo estas palavras agora. O universo não coloca você diante de conteúdos assim por acaso. Existe algo dentro de você que pede respostas, que pede clareza, que pede coragem para assumir quem realmente é. Porque no fundo, você já sabe. Não gostar de visitas não significa ser antissocial. Significa que sua alma não tolera mais desperdício de energia com aquilo que não te nutre. E quando você compreende isso, um peso imenso cai dos seus ombros e você começa a enxergar que cada não dito aos outros é, na verdade, um sim dito a si mesmo. E agora chegamos ao ponto mais profundo dessa jornada. Porque a verdade é que não gostar de visitas, evitar pessoas, querer o silêncio, isso não é um defeito, é um espelho. Um espelho da sua alma revelando aquilo que você vinha tentando esconder até de si mesmo. Você não está disposto a continuar vivendo para agradar. Você já entendeu que cada visita indesejada, cada ambiente carregado, cada conversa vazia te rouba algo precioso, o seu tempo, a sua energia, a sua paz. E Jung dizia com todas as letras, a tarefa mais nobre de um ser humano é tornar-se quem ele realmente é. Mas para isso, você precisa coragem. Coragem para desapontar, coragem para fechar a porta, coragem para enfrentar o julgamento daqueles que não suportam ver você se colocando em primeiro lugar. Pense comigo, quantas vezes você recebeu alguém e, mesmo com um sorriso no rosto, por dentro sentiu uma agonia, como se estivesse se traindo?
Quantas vezes você engoliu seco só para não parecer rude, e quando a pessoa finalmente foi embora, você respirou fundo como quem sai de uma prisão. Isso não é exagero. Isso é o corpo falando, a alma gritando. E sabe por que dói tanto? Porque no fundo você sente que merece mais. Você merece relações que te elevam, pessoas que respeitam seu espaço, encontros que te acrescentam e não te esgotam. A ciência comprova. Pessoas altamente sensíveis têm um cérebro que processa mais profundamente cada detalhe ao redor. Um olhar, um tom de voz, uma mudança de ambiente, tudo é sentido com intensidade. Não gostar de visitas é muitas vezes uma proteção natural contra o excesso de estímulos que podem te sobrecarregar. E a sociedade pode tentar te rotular como frio, arrogante ou distante, mas na realidade, isso é apenas você preservando aquilo que é mais sagrado, a sua energia vital. E aqui está o ponto crucial. Se você não defender o seu espaço, ninguém vai. Se você não definir os limites, o mundo vai invadir a sua vida até não sobrar nada de você. É por isso que sentir repulsa de visitas indesejadas é, na verdade, um sinal de maturidade psíquica. É a alma dizendo, eu não posso mais abrir mão de mim mesmo. E essa é a maior lição que Jung nos deixou. Ao assumir sua sombra, ao aceitar aquilo que a sociedade chama de defeito, você encontra sua força. Agora ouça bem, o universo não te trouxe até aqui por acaso. Este vídeo chegou na sua vida como um aviso. O aviso de que chegou a hora de parar de pedir desculpas por ser quem você é. De parar de se sentir culpado por querer silêncio, por escolher a solidão consciente, por preferir qualidade à quantidade. Porque a solidão não é ausência de vida, é espaço fértil, onde a alma cresce, onde você escuta sua própria voz, onde você se encontra de verdade. E se essas palavras ressoaram dentro de você, se você sentiu esse impacto, é porque você faz parte de um grupo pequeno, raro, de pessoas que enxergam além do óbvio, que sentem a profundidade da existência. E esse é o tipo de consciência que precisa ser cultivada todos os dias. Por isso eu quero te convidar agora a continuar essa jornada comigo, não apenas ouvindo este vídeo, mas se unindo a uma comunidade de buscadores que não se contentam com a superfície, que querem mergulhar fundo na alma humana. Se inscreva no canal, ative o sino para que nenhuma reflexão se perca no caminho e compartilhe esse vídeo com alguém que precisa dessa mensagem hoje. Talvez seja um amigo, um familiar, alguém que vive se culpando por preferir o silêncio. Você pode ser um instrumento que traz clareza para essa pessoa. A sua jornada não termina aqui, ela está apenas começando. O aviso chegou agora e a decisão está em suas mãos. Continuar ignorando o chamado da sua alma ou, finalmente, honrar quem você realmente é.